Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de Bem com a Vida, sucesso no rádio e no TikTok, agora aqui no YouTube, na versão podcast. Eu sou a Ana Paula Rossi e no bate-papo de hoje eu descobri algo muito importante que também vai servir para você. Sabia que a gente não pode e não precisa se acostumar com a dor? Existem dores crônicas, ou às vezes a gente recebe algum trauma, vira o pé, cai e aguenta aquela dor por tanto tempo, mas tem solução para tudo e uma solução prática, acessível. E eu tenho certeza que você vai gostar também. Vem comigo conhecer um pouquinho mais. De bem com a vida, tá tudo bem. Sintonizou, sorriu e vem. Com Ana Paula Rossi, a vibe é assim. Felicidade que começa em mim. E o podcast de Bem com a Vida tem a alegria, a felicidade. Eu tenho uma tremenda satisfação de receber hoje aqui no nosso estúdio a Pamela Zerezuela, que é fisioterapeuta, atua aqui na cidade de Jaú e tem muita coisa legal e interessante para partilhar conosco. Ô Pamela, que alegria! Seja muito bem-vinda ao De Bem com a Vida. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, conversando e mostrando mais o meu trabalho. É isso mesmo, porque olha, além desse sorriso bonito, dessa pessoa gente fina que você é, que eu já sei, existe uma profissional que está fazendo a diferença e faz mesmo na vida de muitas pessoas. Você é fisioterapeuta, mas qual é o ramo que você atua hoje nesta área? Eu trabalho no tratamento da dor. Eu tenho um consultório, também faço atendimentos domiciliares e eu trabalho tratando a dor, não tratando só o sintoma, mas tratando a causa também. Através da fisioterapia, de técnicas, a gente consegue resolver muito problema com relação à dor. Olha, essa é uma pauta que dá pra gente falar quase que infinitamente, né? Porque a dor é algo normal, assim, comum, né? Não é normal, é comum a todo ser humano, a todo mundo que carrega um corpo. Sim. Mas, assim, explica primeiro pra gente quais são as principais doenças, não é bem doença, na verdade, né? As principais causas que as pessoas procuram a fisioterapia. Hoje em dia, a gente atende toda a faixa etária. Quando eu fiz faculdade, eu achava que meu público ia ser mais os idosos. E depois eu vi que não. Principalmente depois da pandemia, a gente viu um aumento de pessoas procurando a fisioterapia para tratar a dor. Procurando a área da saúde para tratar, para resolver os problemas que tem. E a fisioterapia ajuda muito nessa parte. Então, tanto as pessoas que trabalham no computador, que ficam muito tempo na frente de uma tela, começa a ter dor no pescoço, torcicolo, dor cervical, quanto as pessoas que têm hérnia de disco, quantas pessoas que praticam algum esporte e acaba se lesionando, acaba sentindo alguma dor. Então, a fisioterapia é para um público muito amplo. E ela atende todo tipo de pessoa, porque é justamente isso. Todo corpo carrega alguma dor em algum momento da vida. E eu quero, de alguma forma, conscientizar as pessoas que a gente não precisa conviver com a dor. A gente pode tratar a causa dela e resolver ela de uma forma muito mais eficiente. Esse é um assunto muito interessante e importante, porque a gente meio que se acostuma com aquela dorzinha nossa de cada dia. É, não precisa, né? Pra que viver com dor? Existe solução pra tudo? Sim, exatamente. A gente não precisa se acostumar com a dor e a gente também não precisa mascarar a dor. Ou tomando algum analgésico, ou tentando mudar de posição para ver se passa aquele desconforto, aquela dor, aquele incômodo. Não. A gente pode tratar a causa da dor, reabilitar a dor. Na fisioterapia, a gente tem técnicas para isso. Tanto a quiropraxia, liberação miofacial, exercícios terapêuticos, aparelhos como laser, por exemplo. A gente consegue trabalhar isso e resolver isso de uma forma muito mais eficaz. Para a pessoa não precisar ficar sentindo dor, porque dor atrapalha em todas as áreas da vida. Uma pessoa com dor não consegue trabalhar bem, não consegue conviver bem com as outras pessoas, não consegue dormir bem. E é isso que a gente tem que conscientizar. Não precisa ficar sofrendo com isso e nem mascarando isso. Dá para a gente resolver. E quando que eu sei que tá na hora de procurar um fisioterapeuta? Eu devo primeiro passar por uma consulta, um especialista? Qual que é a hora certa? O fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato.
Como psicólogo, fonoaudiólogo, é a mesma situação. Então, pode ir direto ao fisioterapeuta quando sentir uma dor, um desconforto, sentir que alguma parte do corpo está mais tensa, sentir que está tendo alguma dor que começou num lugar e foi andando para outro lugar, que isso é muito comum. Então, já é o momento e já pode ir direto para o fisioterapeuta. E aí a gente faz uma avaliação e consegue ver a melhor forma de tratar e combater isso. Seja por um trauma, às vezes um acidente, uma queda, né? Sim. Ou seja, algo que a gente fala, apareceu do nada, eu tava bem Sim. e acordei assim. Sempre tem jeito, Pamela. Diz que tem, mas a gente não quer mais viver com dor, nem se acostumar com ela. Como que você lida com isso? Como que você consegue detectar até que ponto a pessoa precisa conviver com aquela situação? Hoje em dia, a gente tem um conhecimento muito maior sobre dor. E a gente tem técnicas muito mais modernas do que antigamente. Antigamente, a fisioterapia era conhecida por exercício repetitivo e choquinho, aparelho. Hoje em dia, não. A gente tem muito mais técnicas para poder resolver a dor. Então, a dor dá sim para ser resolvida. Mesmo nos casos de dor crônica, que são aquela dor que fica ali por mais de 3 meses, a gente consegue trabalhar isso daí e melhorar a dor e melhorar a qualidade de vida da pessoa e devolver funcionalidade para a pessoa voltar a ter uma vida o mais normal possível, voltar a ter condições de trabalhar, de sair, de passear, de conviver com a família, de brincar com os filhos. Fazer um serviço de casa. Isso, que é o que as pacientes mais querem. Sempre falam isso. Eu quero cuidar da minha casa. Sim. Então, assim, são coisas que são importantes para as pessoas e que acabam perdendo isso, mesmo sendo tão simples, por conta da dor. É muito interessante seu olhar. Você enxerga a dor como algo simples, a maioria delas, lógico. Por exemplo, a gente tá falando de serviço de casa. Sabe aquela baixadona para limpar embaixo da cama, assim, ó? Aí você fala, nunca mais eu vou voltar agora. Por que a gente trava? O que a gente faz de errado, Pamela? O travar, tudo depende de caso a caso. A gente sempre faz uma avaliação para saber exatamente o que aconteceu ali. Mas geralmente é um conjunto de coisas. Uma falta de mobilidade articular, uma vértebra ali na coluna que está um pouco mais presa, que está movimentando menos do que deveria. A musculatura da região que fica mais tensa, mais dura. Então, a fáscia que começa a ficar desorganizada. Então, tudo isso a gente consegue resolver na fisioterapia. A gente consegue soltar essas estruturas, aliviar, a gente consegue usar equipamentos para isso também, e aí consegue destravar essa pessoa para ela voltar a fazer tudo de novo, a vida dela, normal. E parar de tomar aquele montão de comprimidos que a gente faz Exato. isso. Acho que todo mundo faz, não faz? Exato, sim. Infelizmente, todo mundo faz isso. Nós fomos criados nisso, fomos treinados nisso. E antigamente era só isso que as pessoas tinham acesso. É verdade. Na época da minha avó, por exemplo, ela não tinha acesso a uma fisioterapia, mal tinha acesso a médicos. Sim. Então, o que ela tinha acesso era ir à farmácia e o farmacêutico passar um remedinho para dor. Ou uma bela injeção. Ou uma bela injeção, mas assim, só mascarava, resolvia só o sintoma, não resolvia a causa. E a causa precisa ser resolvida para você não ter mais aquele sintoma de novo. E na fisioterapia a gente consegue organizar isso daí. Bom, e você estava falando que hoje, eu também tinha ideia que fisioterapia era para quando a gente já tá assim, ó, depois dos 40, 50, porque tá na nossa cultura isso, é a idade chegando. Então, você falou que não é exatamente isso, que hoje nós temos um quadro de jovens precisando da ajuda fisioterapêutica também, né? Sim, eu entrei na faculdade com 17 anos. E naquela época, eu achava que eu ia atender idosos, que ia ser o meu público-alvo total. E não foi nada disso. Ao longo do tempo, a gente foi vendo essa mudança de comportamento das pessoas. Então, tanto no sentido de os jovens ficarem mais tempo no computador, trabalhar home office, trabalhar com a internet, acaba ficando muito tempo numa posição só, mas também no sentido de que agora os jovens percebem que eles podem procurar resolver esse problema. Eles não precisam ficar, vou tomar um remedinho, eu vou dormir um pouco, mudar de posição e tá resolvido. Não, eles sabem que eles podem ir e resolver esse problema deles, podem procurar ajuda. E isso é muito bom, é uma conscientização muito boa. As pessoas entenderem que elas não precisam ficar ali sofrendo de um problema, elas podem procurar ajuda, tratar e resolver. Olha, eu acho que para você deve ser normal ouvir isso, mas
Não temos que viver com dor, né? Você traz ótimas notícias, porque eu também não tinha muito essa ideia. Sim. Parece que algumas coisinhas a gente vai ter simplesmente que se acostumar. Sim, sim. E muitas vezes chega algum paciente no meu consultório e eu pergunto: quanto tempo você tá com essa dor? Ah, 3 meses. Não 2 mais, né? anos. 2 anos. E eu fico perguntando, mas por quê? Porque, assim, não veio, não resolveu. Mas é porque por conta dessa cultura que a gente não tem. A gente acha que a gente, enquanto estiver dando pra aguentar, vamos aguentar. É verdade. É. Tá no nosso inconsciente Sim, sim. essa frasezinha. Sim, e aí a gente acaba resolvendo ali, tratando a causa, resolvendo, e a pessoa vê que não precisava ter esperado tanto, não precisava as coisas terem se agravado, não precisava ter passado esse tempo sofrendo à toa, que daria para ter resolvido o problema antes. Ainda sobre os mais jovens, é claro que isso vai acometer todo mundo, porque quem não, né, não tá com o celular na mão e essa postura aqui Sim, naturalmente. sim, É, isso tem atrapalhado muito até o desenvolvimento, né, dos mais novos. sim, E a sim, gente que já pegou um celular já com mais de 20, 30 anos de idade, sim. também começa a pegar toda essa parte aqui, não é não? Sim, e a gente, hoje em dia, com relação a isso de postura, a gente não fala mais em postura correta e postura incorreta. A gente fala sobre mudar de postura com mais rapidez, a não ficar tantas horas no celular, no computador, a mudar de postura mais rápido. Então, ficou um pouquinho, já muda de postura, vai para outra posição. E também os exercícios físicos. Para o corpo ficar mais forte, para o corpo não ter dor, o que precisa são exercícios que são devidamente aplicados para cada paciente. Esses exercícios terapêuticos a gente consegue fortalecer musculatura, melhorar a mobilidade. Fazendo isso, a pessoa consegue trabalhar no computador, trabalhar no celular, sem ficar sentindo aquela dor que antes sentia. Então, é sempre o fortalecimento com os exercícios e também se movimentar, não ficar muitas horas numa posição só. Muda de posição, muda de jeito, muda de forma, mas se movimenta. Eu tô aqui pensando, né? As grandes empresas hoje ainda têm aquele lance de ginástica laboral, fazem você se movimentar. Só que hoje, a maioria das pessoas até que eu conheço, trabalha em home office. Não tem Sim, ninguém para vir lembrar a gente de se sim, mexer. sim, E a hora que sim. eu, por exemplo, a hora que eu percebo, juro, às vezes eu olho para a janela e falo, gente, já é noite. Já deu É, 6 da tarde, eu tô há muitas horas aqui fazendo a mesma sim, coisa, na mesma postura. E é obviamente a hora que você se levanta, parece que passou um sim, trator em cima da gente, né? sim. Por isso que tem que se movimentar Tem sim. E isso é uma coisa que acontece com todo mundo. A gente fica tão focado ali no trabalho, no que precisa ser resolvido, que não vê o tempo passar. também. Então, o que eu costumo também falar de dar uma dica para os meus pacientes, que serve para todo mundo, colocar um despertador ali no celular. Ah, e você sabe que eu descobri no YouTube, que às vezes eu tô trabalhando e tô ouvindo ali uma frequenciazinha, uma musiquinha, eles têm aquele método Pomodoro, já ouviu falar? A cada quantos, acho que a cada 25 minutos, ele faz um alarmezinho. Isso aí funcionou para mim, mas Funciona. eu esqueço de colocar às vezes. E tem uns aplicativos também, tem um que eu achei lindinho, que vem um gato na sua tela. Você tá ali trabalhando lá. Aí você vai programar ele a cada. Qual que é o tempo ideal pra gente parar um pouquinho? Não tem um tempo ideal, mas é o máximo que você puder se movimentar é interessante. Então, assim, eu costumo orientar meia em meia hora. Eu pensei em 30 minutos também, porque É, esse eu não fiz ainda, mas tudo bem, coloco lá 35 minutos que seja. Aí o gato, né, aparece na minha tela e ele deita e ele fica todo ronronando ali, tipo, você. Bom, beleza, então eu vou dar 5 minutos, vou tomar esse cafezinho gostoso que tem aqui, vou tomar uma água, isso, vou dar uma esticada, né? Bom também. A gente isso. consegue fazer sozinho, mas não faz, Sim, né? sim, sim. E é assim, todo mundo é igual, todo mundo tem essas questões que a gente acaba se esquecendo, foca tanto em outras coisas que esquece disso. E também atividade física, preparar o corpo com uma musculação, com pilates, com alguma atividade física que ajude a ter uma boa força muscular, uma massa muscular. Porque é o músculo que acaba protegendo tudo isso, mantendo todas as estruturas no lugar e evitando essas dores aí. É a nossa poupança muscular, né? Que serve para Sim, que já que a gente vai viver muito e vamos mesmo, a nossa sim, expectativa de sim. vida só aumenta,
que sejamos idosos e idosas funcionais. Para não ter que Exatamente. pedir ajuda para levantar da cama, pra sair do carro, né? É, exatamente. A gente tem que entender que exercícios físicos não é estética. Não está relacionado à estética. Está relacionado a você conseguir envelhecer bem. A você conseguir sentar e levantar sem precisar de ajuda. A você, caso você caia, não quebre um osso. Sim. Então, assim, é questão mesmo de qualidade de vida. E é essencial. Não tem como fugir. Não tem outra opção, né? Não. Vai ter que aprender a gostar Vai. de alguma Vai. forma. Vai. Pois é. E, bom, e temos muitas opções. A gente precisa buscar até achar um que a gente fala, bom, esse aqui até que vai. É. O que tolera É melhor. o que eu tolero melhor. Pamela, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um mal também que acomete a maioria dos adultos que eu conheço, por exemplo, que é a hérnia de disco. O que é essa abençoada dessa hérnia de disco? Como que ela aparece e como a gente pode tratar? A hérnia de disco é muito comum, é muito frequente e em todas as idades. Atualmente a gente vê em todas as Até idades. mais jovens? Até mais jovens. Ah, eu achava que era tudo o Não. pessoal de mim pra cima. Não, até os mais jovens têm. E ela é por conta de um extravasamento de um disco que a gente tem entre as nossas vértebras. Então, entre cada vértebra tem um disco de amortecimento. Esse disco de amortecimento, por conta de um desalinhamento das vértebras, ele começa a soltar para fora, a extravasar para fora. E aí começa a doer. Porque bate ossinho com ossinho daí? Não, aí esse disco ele extravasa e ele começa a pegar os nervos que estão passando ali. Ai, meu Deus. E aí é aquela dor terrível do nervo ciático que desce para a perna toda, que limita movimento, que sente aquela sensação de que vai travar. E a hérnia, ela é muito comum. E ela tem tratamento. Antigamente, quando a gente falava de hérnia, a gente sempre pensava em cirurgia, que precisava de cirurgia. Hoje em dia, não. A gente consegue tanto com as terapias manuais, com a fisioterapia, quanto fazendo exercícios certos para isso, bem indicados para isso. A gente consegue, muitas vezes, resolver esse problema, realinhar o corpo que está desalinhado e evitar uma cirurgia desnecessária. Não, mas é mais uma ótima notícia, Sim, né? Porque eu sim. também não sabia que tinha jeito para hérnia Sim. sem a tal da cirurgia, que pelo amor de Deus, olha, dá até um frio na barriga Sim, imaginar sim. isso. E com as suas manobras, com toda a tecnologia que hoje a fisioterapia também tem, ai, gente, tem jeito para tudo. Olha que quanta notícia boa. Tem sim, tem jeito para tudo. A gente consegue resolver, consegue tratar. Hoje em dia as coisas estão mais modernas e a gente consegue fazer isso baseado em ciência. Então, todas as minhas práticas são baseadas em evidências, em ciência. Tudo que é comprovado. Então, a intenção é não escolher o que está na moda, não escolher o que funciona para a maioria. Não, é escolher o que a ciência orienta que está comprovado que deve ser feito. Sempre com o embasamento correto. E aí a gente consegue resolver muita coisa. Consegue evitar problemas maiores, consegue aliviar a dor, consegue melhorar a mobilidade, movimento e qualidade de vida, que é isso que o mais importa. E quando a gente arruma a nossa postura, a gente fica até mais bonito, não é? Sim, Mais elegante, sim. dá a impressão que você tá ali. Aqui, por exemplo, sentado, eu sempre falo com os convidados, tenta não soltar, porque a gente naturalmente faz isso. Sim. Aí o que a gente não gosta vem pra frente, até aqui muda. Verdade. Tem tudo a ver com a nossa postura, inclusive as dores que a gente tem no decorrer dos dias, né, Pamela? Sim, exatamente. E tudo a ver também com a nossa fraqueza muscular. Um corpo que tem uma força muscular adequada, que tá com a musculatura bem treinada, ele vai automaticamente, sem você perceber, ele vai ficar mais alinhado e mais bem posturado. Mas é tudo por conta do fortalecimento muscular. Então, com os exercícios certos, de mobilidade, de fortalecimento, a pessoa consegue manter uma postura melhor sem nem perceber, sem esforço. Verdade, eu já reparei isso em mim. Às vezes eu vejo foto aqui, eu tô torta, assim. E depois, quando eu tô firme na academia, que não é o momento agora, eu percebo que naturalmente a coluna Naturalmente. se ajeita e, claro, a gente sente melhor, né? Quem que quer ser assim? Ninguém Sim, quer. exatamente. Tudo fica melhor, tudo fica mais alinhado, evita desgaste de articulação, evita artrose, que é um problema muito comum na nossa sociedade, que é quando a articulação já está toda degenerada, e aí aquilo dói muito, porque bate osso com osso, sente muita dor. Mas a atividade física, os exercícios adequados, consegue prevenir isso também.
E consegue tratar isso também. Consegue tratar. Bom, por enquanto a gente previne, né? Agora, mas quem não teve essas informações a tempo também trata. Também trata. Você citou um negócio interessante que eu achei que era meio que da nossa cabeça, da nossa imaginação. Você falou daquela dorzinha que anda. Por que tem dor que anda, Pamela? O que é isso que a gente sente? Começa aqui, no outro dia tá aqui, vai descendo. É uma chatice. O nosso corpo, ele é todo ligado. Ele não tem estruturas separadas, ele é interligado. Uma coisa ligada a outra, um músculo ligado a outro, tudo muito pertinho, muito juntinho. Então, às vezes, uma dor começa em uma musculatura, ela fica mais dura, mais tensa, mais travada. E aí, a musculatura que está em volta, ela vai começar a travar também. Às vezes também acontece de uma musculatura travar, o nervo que passa ali embaixo não consegue deslizar de forma adequada. E aí, como ele está pressionado, todo o trajeto que ele faz, ele vai sentir dor. Então, realmente é uma dor que anda. Ela começa num ponto, mas como não foi tratado quando estava naquele ponto, ela vai passar para as outras partes do corpo, não tem jeito. Olha só, eu achando que era invenção da nossa cabeça. Não, é outra dor, mas tá em outro lugar. É porque é um circuito elétrico, né? Sim, sim. Vocês já viram os nervos, né? Bom, procura na internet, você vai ver lá. É um monte de fio. É um monte Parece de que é fio mesmo, né? Fio de fio. eletricidade. Aí Sim. um vai passando pro outro. Sim, e eles são... Até chamar a Pamela e ela fazer desaparecer. Sim, aí a gente consegue. E se a pessoa procura logo no começo, acaba evitando que a dor ande, que essa dor seja irradiada para outros lugares. Então, a gente consegue resolver e evitar que ela passe por esse transtorno de ter dor andando em mais lugares. Então, facilita para a pessoa, porque evita esse problema. Né, gente? Agora a gente já sabe, agora não tem mais como negar. E eu tô pensando aqui, né? Uma pessoa como eu que nunca fez fisioterapia, não é porque eu não precisei, não, é porque eu não estava informada. Sim. Aí é que tá. A gente consegue alta em algum momento ou vai ser um acompanhamento longo para sempre? Tudo depende do caso. Alguns casos mais simples, a gente consegue resolver em uma sessão. E aí, depois, no máximo, vai fazer uma manutenção mais espaçada. Outros casos, precisa de um tratamento mais sequencial. E depois, quando tiver melhor, quando tiver resolvido a causa, quando tiver conseguido melhorar o que precisava ser melhorado, quando a avaliação inicial estiver melhor, alta, é alta. E aí a gente dá os conselhos, dá as orientações de alta e vai seguir a vida. Olha, e uma pergunta que eu tenho certeza que alguém faria se a gente estivesse ao vivo, não estamos ainda, viu? Mas esse é o plano em breve. É sobre preço, que a gente tem que saber. Custa caro uma sessão, um tratamento? Como é que funciona essa parte? Não custa caro e tudo é conversado e dependendo da situação. Então, existem sessões avulsas e existe pacote de tratamento, programa de tratamento. Algumas pessoas só precisam de uma sessão avulsa, outras pessoas precisam de um programa inteiro, mas tudo é conversado, é facilitado para que mais pessoas tenham acesso a isso. E no fim, o custo-benefício vale a pena, porque você consegue melhorar tanto a sua performance na vida, no trabalho, no dia a dia, quanto você consegue resolver esse problema aí. E também de uma forma facilitada. Sem exagero de gastos, pelo amor de Deus. Ai, que legal isso, porque, bom, um remédio para dor já custa caro, né? Sim, sim. Então, se a gente colocar ali na ponta da caneta, provavelmente acordar sem dor Sim. é algo que muita gente nem imagina mais, né? Tão acostumado que tá. É verdade. Pamela, a gente estava falando aqui também sobre os jovens, sobre os mais idosos, que eu também achava que eram esse o público principal. Mas quando é que você faz o atendimento domiciliar? Tem alguns casos que é assim, né? Que você atende no domicílio. Sim. O domicílio é para pacientes mais idosos, que não quer se deslocar, não quer ter que ir ao consultório, ou para pessoas que estão com muita dor. Às vezes a pessoa está numa crise de dor tão forte, ela não consegue sair de casa, pegar o carro e ir até o consultório. Acaba sendo um trajeto muito doloroso para ela. Então, aí eu faço esses atendimentos domiciliares. Hoje em dia, as pessoas procuram mais o consultório, preferem ir ao consultório. Mas o domiciliar também funciona normalmente, não tem problema.
Olha que legal. É porque a magia tá nas mãos, né? É, sim, a gente consegue levar tanto as técnicas, que é aplicada no consultório, quanto os aparelhos também. Os aparelhos são portáteis, então eu consigo levar os aparelhos e fazer toda a sessão completa na casa da pessoa. E dói fazer. A hora que você tá ali aplicando, a gente sente dor. Não, quando tem algum tecido, algum músculo que tá mais lesionado, que tá mais sensível, quando a gente pressiona, sente um pouco de dor, mas tudo é feito de acordo com a tolerância do paciente. Então, quando a gente sempre vai perguntando, tá sentindo dor? Como que tá a pressão? Se tiver sentindo dor, eu consigo aliviar a pressão das mãos, da manobra, e aí a pessoa para de sentir dor. Não é para sofrer, não é sessão de tortura. É Gente, pra ser prazeroso. eu não vou deixar a Pamela embora, não. Já vou segurar ela aqui, porque ela vai falando, você já vai até sentindo, assim. Só no seu tom de voz já dá uma relaxada. Sim. Tem um tema que ficou muito em alta recentemente, agora já não estão falando tanto, que é a quiropraxia. Tanto falando super bem, quanto um monte de gente falando que Sim. morreu, matou, Sim. deixou paraplégico. Enfim, conta um pouco pra gente a diferença, né, das outras técnicas com a quiropraxia e em que momento é indicado. E se eu posso chegar lá e falar, eu quero que você estrale meus pescoços aqui, minhas costas. Tenho certeza que não é assim, né? É, não é assim. A quiropraxia, ela é para melhorar a mobilidade articular. Então, às vezes, alguma articulação ali não tá conseguindo se mover de forma adequada, aquilo começa a travar tudo. Começa a dar problema em outras áreas também. Então, na quiropraxia, a gente consegue movimentar e devolver mobilidade para essas estruturas. Mas a quiropraxia, ela tem as indicações dela. Então, realmente não é chegar no consultório e pedir. É sempre feita uma avaliação antes, ver se tem indicação, se tem contraindicações. E aí a gente consegue ir lá e mobilizar e fazer. O que a gente vê muito na internet são os estalos, aquele barulho super alto que faz quando movimenta, quando faz a manobra. Nem todo mundo vai ter esses estalos. Até porque esse estalo é só uma passagem de ar entre a articulação. Então, independente do estalo, se a pessoa está lá ou se a pessoa não está lá, o resultado está ali. A mobilidade vai ser recuperada. Então, assim, a manobra foi efetiva, independente se a pessoa faz barulho ou não. Algumas pessoas fazem estalo até sem a manobra. Eu, por exemplo, eu vou me mexendo, já vou instalando tudo. E é normal. É normal, é só uma passagem de ar ali. Outras pessoas não fazem estalo de jeito nenhum. Não tem esse som quando se movimenta, quando faz a quiropraxia. Não tem diferença de resultado. É o mesmo resultado para os dois tipos de pessoa. E é um alívio, né? Principalmente na Sim. cervical, não faz, realmente não faz aquele barulhão. Você sabia que dessas da internet a gente uma vez pegou o pessoal filmando? Tinha a câmera ali na pessoa fazendo a manobra e o cara perto, ele fazia assim com o macarrão, trem, com espaguete. Porque o som é satisfatório para Sim, quem sim, tá sim. assistindo o vídeo lá, mas é bobagem, gente, não é tudo Sim. isso não, né? O som é satisfatório para quem está assistindo o vídeo, mas para quem está recebendo, o que é satisfatório é o movimento. É o movimento ali que está acontecendo. É isso que dá a sensação de prazer. E esse momento que a gente chega duro, tenso, isso tem a ver com o nosso emocional também, Pam? Também, a dor ela é multifatorial e o emocional também faz parte disso. Então, muitas vezes a pessoa está passando por uma fase difícil e aí durante a sessão começa a me contar e realmente tem ligação com tudo aquilo. Aí começa a sentir dor lombar, começa a sentir dor na cervical, trapézio, tudo começa a ficar mais tenso por conta do emocional também. Ou uma fase difícil, ou um problema no trabalho, ou um estresse, tudo isso também reflete no corpo. E até aqui nessa parte, a mordedura, a gente Sim, dorme mais tenso. sim. Isso a fisioterapia, com suas técnicas, também pode Também, melhorar a qualidade do nosso sono. também, com certeza. Muitas pessoas têm problema de bruxismo, de desgaste na articulação, e aí a gente consegue fazer liberação miofascial e consegue soltar essa musculatura. E aí melhora até o sono. Geralmente as pessoas quando vão para a sessão, o outro dia eu pergunto como que ficou e a primeira coisa que me falam, meu sono foi muito melhor. Porque é por conta disso, desse relaxamento, de tudo que estava tenso demais, tudo que estava preso demais,
conseguiu soltar. E aí fica muito mais fácil. A gente destrói os dentes da gente Sim. por conta que a gente não soube relaxar o suficiente antes de dormir, né? Sim. E A musculatura fica tão dura, tão tensa, que acaba aprendendo tudo. E acontece muito também cefaleia tensional, que são dores de cabeça, que a pessoa acha que é uma dor de cabeça comum, uma enxaqueca, e aí quando a gente vai avaliar, é uma dor de cabeça por conta de musculatura que está muito tensa. Musculatura cervical está tão tensa que a pessoa acha que é uma dor de cabeça comum, uma enxaqueca, e não é. Eu já tive um caso de uma paciente que ela foi em neurologista, ela fez todos os exames, fez tomografia, investigou tudo, até que a médica falou: o seu caso é cefaleia tensional, é por conta de musculatura. Depois disso, ela procurou a fisioterapia e começou a fazer um tratamento. olha, gente, isso é incrível. Sim, Ela sim. achou que poderia ser um negócio muito Sim. seríssimo. Bom, é sério no mesmo jeito. Só que com a fisioterapia era externo, né? Sim. Eu acho que eu já tive essas dores de cabeça que você começa a sentir aqui, vai subindo. Aí você vê que foi um dia, foi uma semana muito tensa, muito pesada. E a Pamela tá aqui dando solução pra gente. E ela realmente parece ser uma dor de cabeça de dentro da cabeça. Não parece que é uma musculatura em volta, envolvida nisso. E realmente é a musculatura. A gente solta os pontos certos e a dor de cabeça vai embora. Pamela, dentre tantas opções, inclusive na área de saúde, que você com certeza deve ter pesquisado quando você foi muito jovenzinha para fazer teu vestibular, para ingressar na faculdade, você escolheu a fisioterapia. O que a fisioterapia traz para você como pessoa mesmo, como ser humano, que outra profissão provavelmente não traria? Olha, eu acho que o mais prazeroso nessa área, nessa profissão, é o contato com as pessoas. É muito gratificante essa troca e é muito gratificante também ver quando as pessoas melhoram, o quanto elas melhoram. O quanto a pessoa que antes não conseguia fazer alguma coisa consegue voltar a fazer aquilo que queria. Mesmo as coisas simples como cuidar da casa, como voltar ao trabalho, como passear, ir no shopping. Tem pacientes que a vontade é essa, eu quero ir no shopping tomar um sorvete. E são pessoas que não estavam conseguindo isso, não estavam conseguindo ter uma vida normal. Então, para mim, é muito prazeroso ver a evolução das pessoas, ver elas voltando a ter uma qualidade de vida, uma vida normal, ver subindo degrau por degrau e evoluir. E isso é muito bom. Isso a fisioterapia é sensacional, traz esse prazer para a gente. É essa troca com as pessoas e principalmente a gente vê a pessoa melhorar, a qualidade de vida melhorar muito. É muito prazeroso isso. Eu faço ideia, imagina só, você podendo voltar às suas atividades, de repente cuidar de um Sim, neto, né, pegar no colo, porque sim. tudo isso exige bastante do corpo. E a gente só percebe depois que dói, né? Exatamente. São coisas assim simples que a gente faz com tanta naturalidade, com tanta facilidade, mas quando a pessoa perde aquilo, é desesperador. O quanto ela quer voltar a ter aquilo, o quanto ela quer voltar para a vida dela. Ela quer voltar a fazer as coisas simples do dia a dia dela. E são essas coisas assim que quando elas conquistam de novo, é muito gratificante, é muito gostoso. Ai, deve ser mesmo, que legal, né? Quantos benefícios. É por isso que é importante você ter vindo aqui, porque provavelmente muitas pessoas também não têm, como eu também não. E Sim. olha que eu acho que eu leio muito e estou sempre fuçando e sou curiosa. Mesmo assim, eu não tinha ideia do quanto que a fisioterapia pode ajudar a gente, principalmente nos momentos de dor, porque a gente não vai procurar fisioterapia se tá tudo bem, É, né? é verdade. Mas assim, a fisioterapia modernizou muito nesses últimos anos. Aumentou muito as técnicas, melhorou os aparelhos. Então, assim, a gente conseguiu uma gama de soluções para os problemas. E é isso que eu quero que as pessoas conheçam. Essa nova fisioterapia, essa nova forma de resolver isso que está causando dor, que está causando desconforto. A ver como que a gente consegue, através das nossas técnicas, a resolver aquilo lá que estava atrapalhando a vida. Isso é muito bom. Então, que a gente não se acostume mais com as dores. Sim, exatamente. A gente não precisa se acostumar com a dor. A gente pode melhorar muito isso. A gente pode resolver muitas coisas através disso. E a gente pode voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Eu adorei, porque eu sei que conviver com dor, infelizmente, é comum.
Mas é isso que você traz hoje aqui pra gente aprender e procurar uma profissional, um profissional da nossa confiança. Então, eu gostaria, Pamela, que você deixasse aqui seus contatos, rede social. Como é que a gente faz para te encontrar? Sim, no meu Instagram, o meu nome é pamelazla.fisioterapeuta. E lá tem o seu WhatsApp, Sim, contatos. sim. A sua clínica fica em Jaú. Isso, fica em Jaú, fica na Rua Santa Bárbara 210, perto do Lago do Silvério. Ah, legal, legal. Bom, fácil acesso, fácil de estacionar. Sim, fácil de estacionar, super tranquilo. Quanto tempo, em média, dura uma sessão para a gente se organizar aqui, para saber que hora que eu saio, quanto tempo que eu vou levar? Geralmente dura 1 hora. Em alguns casos, eu preciso ultrapassar um pouquinho esse tempo para terminar de resolver ali o que dá para ser resolvido. Então, eu peço mais ou menos entre 1 hora e 1 hora e 15 minutos para a pessoa deixar reservado para mim. E o atendimento, você atende o dia todo, ou quem trabalha, você tem um horário um pouco mais flexível? Sim, tem horário flexível, justamente por conta disso. A maioria das pessoas trabalha em horário comercial e aí acaba não sobrando muito tempo. É. Então, eu atendo até de noite e atendo aos sábados. E quando é caso de emergência, porque dor é sempre uma prioridade para ser resolvida. Quem tem dor tem pressa. Então, eu peço que me mandem mensagem, mesmo se for de domingo, de final de semana, de feriado, me manda mensagem. O que eu puder resolver, eu resolvo. O que eu não puder resolver, eu encaminho. Mas não fica sofrendo. A gente sempre prioriza resolver esses casos. Você tem que fazer, sabe o quê? Igual aqueles ímãs de geladeira do gás. É, é verdade. Pra gente deixar sempre à vista ali. Sim, Porque sim. você dá, aquele dia que você deu aquela baixada e deu aquela travadona, assim, você já, ó, diz que Pamela, Pro seu socorro. SOS, SOS coluna, SOS. Isso mesmo. Você vai ter que fazer isso. Final do ano você dá de brinde Eu pra vou gente, fazer colocar isso. assim, ó, calendário. Porque é um item de primeira necessidade, Com porque todo certeza. mundo trava, dói de vez em quando, Com não é? certeza, gente. E pior que isso, às vezes acontece em momentos que não deveriam acontecer. Exato. Quando tem um trabalho importante, quando tem um evento, uma festa. Verdade. Então, assim, a gente tem que priorizar, resolver o mais rápido possível para essa pessoa poder fazer o que ela precisa fazer. Isso é o mais importante. A gente vai deixar então aqui no nosso GC também o seu contato. E eu só posso te agradecer e quero te convidar, por favor, volte. Porque esse é um assunto que faz bem para todo mundo. E Sim. fiquei muito feliz que você veio com coisas que a gente não sabia. Porque, assim, falta informação, apesar da gente estar todo dia sendo bombardeados de informação, 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 a cabeça fica desse tamanho. Mas o que a gente escolhe guardar, às vezes não é o necessário, como a gente falou da quiropraxia, que tem muita lenda no meio, Sim. e piadinhas Sim. também no meio. E você trouxe aqui muitas informações preciosas, que serve para absolutamente todo mundo que carrega um corpo, né? Com certeza. Eu que te agradeço por esse espaço, por poder levar conscientização às pessoas, por me ouvir. Eu que te agradeço. Voltarei mais vezes, com certeza. Ah, eu vou ficar muito feliz, porque eu já fiquei bem informada e hoje em dia eu sei que tem jeito para praticamente tudo. E você viu, né? A Pamela falou que se ela não resolver, ela vai te encaminhar para quem Sim. pode. Claro, provavelmente um ortopedista, algo Sim, em com outra instância. certeza. Mas eu tenho certeza que muita coisa se resolve ali, né, Pamela? Muito mais do que as pessoas imaginam. Muito mais. Olha que legal. Pamela, muito obrigada de novo, de Obrigada. coração. Volte mais vezes. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. Este é o podcast de Bem com a Vida. Se você chegou hoje, por favor, inscreva-se no nosso canal, que tem uma entrevista melhor que a outra e está ficando cada dia melhor. Não perca nada, ativa o sininho. Manda essa entrevista, esse bate-papo para alguém que precisa saber um pouco mais sobre isso. Alguém vai mandar até para mim, viu? Porque eu não sabia de quase nada. E deixa o seu joinha, deixa o seu like, ajuda bastante o nosso canal a crescer. Um beijo no coração e a gente se vê muito em breve.